10 perguntas, 10 dúvidas, 10 questionamentos sobre sexualidade. Este vídeo se propõe a conversar com você sobre o assunto sexualidade, que inclusive é o assunto da nossa próxima lição. Lição de número 6, a sexualidade humana. E quais seriam ou quais são estas 10 perguntas? A sexualidade é pecado? Número 2, quantos sexos foram criados? 1, 2, 3, 4. Pergunta número 3, existe o terceiro sexo? Deixa eu fazer a pergunta número 4. A relação sexual é pecado? É uma relação pecaminosa? Número 5. A partir de que ponto a relação sexual se torna pecado? Número 6. A bigamia é pecado? Número 7. Quando e como ocorre a determinação do sexo no embrião? Número 8. Com que finalidade existe a sexualidade? Pergunta de número 9. O que é e para que serve o libido? Pergunta número 10. Anjo tem sexo? Então estas e outras perguntas poderão ser discutidas, comentadas, debatidas na próxima lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Lição número 6, que tem como título A Sexualidade Humana. Eu sou o pastor Roque Ribeiro e estou aqui para compartilhar contigo estes questionamentos, estas meditações, reflexões. Eu só te peço para se inscrever no nosso canal, curtir as nossas páginas no Facebook, nos seguir no Instagram e não se esqueça de apertar no joinha, que isso é muito importante para que o próprio sistema possa entender que existem pessoas gostando dos nossos vídeos, das nossas postagens. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal no YouTube. E, se possível também, faça um comentário, deixa aí a sua opinião, deixa aí a sua sugestão para o nosso canal, para os nossos vídeos, sobre o assunto que está em lide, se gostou, se não gostou, se concorda, se não concorda. É muito importante a sua participação. Então, vamos para a nossa lição de número 6, a sexualidade humana. Então, irmãos, chegamos na lição de número 6, que trata acerca da sexualidade humana. Eu já posso adiantar que é um assunto muito extenso, muito polêmico, muito intrigante. É humanamente impossível, em apenas uma aula de 50 minutos, nós discorrermos sobre todos os assuntos que envolvem este tema. Mas nós podemos nos prender, pelo menos, nos 3 objetivos da nossa lição, que é justamente a divisão didática dos 3 tópicos, quais sejam: primeiro, a definição do sexo, da sexualidade em si; segundo, quais os objetivos da sexualidade, que inclusive é o enunciado da nossa verdade prática, os 3 objetivos da sexualidade. E no tópico número 3, o professor, juntamente com seus alunos, com a sua classe, vão discutir sobre as aberrações e as distorções da sexualidade. Pois bem, inclusive por falar em distorções da sexualidade, a gente observa que não são apenas aquelas 4 que serão discutidas pelos professores conforme a nossa revista, mas existem várias outras distorções, várias outras
aberrações que poderão ser pinceladas ao longo da aula. Pois bem, no primeiro tópico, o nosso comentarista, pastor Cláudio Honor Corrêa de Andrade, ele nos dá a definição de sexo. E segundo o dicionário, diz que sexo é a conformação física, orgânica, celular e particular. Eu acrescentaria também a conformação psicológica que define o homem, ou melhor, que distingue o homem da mulher, o sexo masculino do sexo feminino. Então, estas conformações físicas, celulares, orgânicas, particulares e também psicológicas definem ou distinguem um homem de uma mulher. Sim, o homem é diferente da mulher. A Bíblia diz que o homem é o vaso mais forte e a mulher o vaso mais fraco, mais sensível, mais delicado. Então é importante nós entendermos esta diferenciação. Porém, esta diferenciação entre homem e mulher não é motivo suficiente para se levantar bandeiras de desigualdade ou mesmo de igualdade, porque nós precisamos ter a coerência bíblica de entendermos que esta diferenciação, na verdade, é um complemento criado pelo próprio Deus para que o homem e a mulher se completem e possam dar continuidade aos seus propósitos e aos seus desígnios na face da terra. Um em cada função, um em cada atividade, um com a sua realidade diferenciada, porém ambos glorificando a Deus. Então essa é a definição de sexo. Sexo é a conformação física, particular, psicológica, celular, orgânica, que distingue o homem de uma mulher. Mas é importante nós entendermos que foi Deus quem criou o sexo. E daí nós já respondemos uma das perguntas: quantos sexos foram criados? Ou algumas perguntas: quantos sexos existem? Existe ou não o terceiro sexo? Primeiro ponto: Deus criou o sexo, Deus criou a sexualidade humana. Segundo ponto: Deus criou apenas dois sexos. Está escrito na nossa leitura bíblica em classe: macho e fêmea os criou. Deus criou macho e Deus criou fêmea. Não existe um terceiro sexo. Aliás, este é um dos assuntos do último tópico que fala sobre as aberrações, as alterações no comportamento sexual. A chamada ideologia de gênero às vezes tenta impor para a sociedade a possibilidade da existência de um terceiro, ou quarto, ou quinto, ou sexto sexo. Não. Existem apenas dois sexos: macho e fêmea, homem e mulher. Tudo que passa disso são questões comportamentais ou são aberrações e alterações no processo genético, no processo do desenvolvimento natural. Então, se Deus criou o sexo e Deus não criou um terceiro sexo, se foi Deus quem criou, é uma bênção para nós. Se Deus criou o sexo para ser desenvolvido, para ser aproveitado, para ser desfrutado pela criatura humana, então o sexo é uma bênção, ou a sexualidade, ou o relacionamento sexual é uma bênção para o ser humano. Nós não temos que ter medo do relacionamento sexual. Nós não temos que ter repulsa ao relacionamento sexual. Deus criou o sexo para ser uma bênção para a criatura humana. Mas se Deus criou o sexo, se Deus criou dois sexos, e os hermafroditas, como é que fica? Sim, o hermafroditismo é uma anomalia genética na qual o embrião é gerado, é desenvolvido no embrião alguns outros órgãos do outro sexo. Porém,
Mesmo no hermafroditismo, existe a predominância de um dos sexos. Ou o embrião é do sexo masculino com desenvolvimento de alguns órgãos femininos, ou o embrião é feminino com o desenvolvimento de alguns órgãos masculinos. Porém, ele sempre vai ser ou feminino ou masculino. Não existe a possibilidade de um terceiro sexo. Hermafroditismo não é sexualidade, não é sexo. É uma anomalia da natureza. Aliás, o ser humano, ele possui 46 cromossomos. O homem fornece para o embrião 23. A mulher fornece para o embrião outros 23 cromossomos. Sendo que os cromossomos da mulher, eles são XX. E o cromossomo masculino são XY. Possui genes femininos e genes masculinos. Já o cromossomo da mulher possui apenas os genes XX. Quando ocorre a fecundação do embrião, o embrião herda cromossomos do pai, cromossomos do sexo masculino e herda também cromossomos da mãe. Porém, nesta junção, nesta equação, se percebe cientificamente que quem determina o sexo do embrião é, na verdade, os cromossomos masculinos, porque ele possui 2 tipos de genes. Aliás, no cromossomo Y existe um gene chamado SRY, que é, na verdade, o que determina o desenvolvimento dos testículos. É por isso que apenas o homem possui esse gene, SRY. Daí, a determinação do sexo de um embrião, ele ocorre exatamente no momento da fecundação do espermatozoide com o óvulo. A determinação do sexo ocorre na fecundação. Porém, o desenvolvimento dos órgãos sexuais ocorre apenas a partir da 3ª e 4ª semana. E a detecção do sexo só pode ser observada a partir da 13ª ou 14ª semana de gestação. Mas é importante salientar que, primeiro, a determinação do sexo ocorre já na fecundação e é o gameta masculino que determina a sexualidade do embrião que há de nascer, que há de ser gerado nesta fecundação. Mas voltando para o que estávamos dizendo, Deus criou o sexo para ser uma bênção para a criatura humana. Mas com que finalidade Deus criou o sexo? Este é o assunto do tópico número 2. Os objetivos, a finalidade, o propósito pelo qual Deus criou o sexo. E são relacionados 3 objetivos principais. Primeiro, Deus criou o sexo para trazer a completude do prazer para a união do homem para com a mulher. Segundo, Deus criou o sexo para perpetuar a espécie. E terceiro, Deus criou o sexo para que o nome dele fosse glorificado na própria união do homem com a mulher. E o nome de Deus é tão glorificado nesta união, nesta relação, que o apóstolo Paulo compara o relacionamento do homem com uma mulher com o relacionamento de Cristo com a igreja, dando aí a corroboração, a aprovação, a homologação da vontade e da permissão de Deus para o relacionamento sexual entre homem e mulher. Então, o sexo é uma bênção e foi criado para que o homem e a mulher se complementem entre si. O sexo foi criado para que a espécie possa continuar progredindo, avançando, para que a espécie possa continuar se reproduzindo, e o sexo também foi criado para que o nome de Deus seja glorificado entre o homem e a mulher. Então, alguém poderia perguntar: e como é que acontece o ato sexual? Como é que se processa o relacionamento sexual
entre homem e mulher. Vamos por parte. Existe um fenômeno, eu vou chamar de fenômeno, chamado libido. O que é o libido? Freud já dizia que para cada uma das vontades humanas, o homem possui uma reserva de energia. Para cada um dos prazeres humanos, o homem possui uma reserva específica de energia para o desenvolvimento deste prazer. E o próprio Freud chama a energia sexual de libido. Porém, libido é muito mais do que isso. Libido é o resultado de estímulos e sensações que preparam o corpo para o relacionamento sexual. Libido é o resultado de estímulos e sensações do corpo. O homem possui o seu corpo com áreas específicas que podem ser estimuladas para o relacionamento sexual. Alguém já disse que o principal órgão sexual do homem é a mente. O sexo começa na mente. Da mesma forma, também alguém já disse que a tentação sexual, ela dura em média 4 minutos. Se você consegue resistir nestes 4 minutos à batalha na sua mente, então você é uma pessoa vitoriosa espiritualmente, porque você consegue resistir à tentação. Depois destes 4 minutos, você resistindo, você assume o controle das suas sensações. Aliás, e por falar em controle das sensações, estávamos falando de libido, sendo ele o estímulo ou resultado de estímulos e sensações para o ato sexual. Estes estímulos, estas sensações, quando produzidas de forma legítima, agradam a Deus. Quando produzidos de forma ilegítima, desagradam a Deus. O ato sexual, quando produzido ou desenvolvido de forma legítima, agrada a Deus. Quando produzido ou desenvolvido de forma ilegítima, desagrada a Deus. Então você já entendeu que o libido é a preparação para o ato sexual. Quando a preparação é ilegítima, não agrada a Deus. Quando o ato em si também é ilegítimo, não agrada a Deus. Preparação ilegítima, ato ilegítimo. Preparação legítima, ato legítimo. Não é a preparação que determina o ato e nem o ato determina a preparação. Ambos precisam ser legítimos e legitimados por Deus. Porque se eles não forem legítimos ou legitimados por Deus, daí vem as aberrações sexuais. Daí vem as distorções da sexualidade, que é o assunto do tópico número 3. E estas aberrações, essas alterações, estas distorções, a Bíblia chama de pecado. E eu falei no início deste vídeo que existem vários tipos de distorção. O nosso comentarista, ele comenta apenas 3 distorções. Ele fala sobre a fornicação, o adultério, o homossexualismo e a ideologia de gênero. Porém, existem outras distorções, outras aberrações espirituais. Mas vamos por parte. O que é fornicação? Fornicação é o ato sexual fora do casamento, fora do matrimônio, ou diria, antes do matrimônio, antes do casamento. Adultério já é o ato sexual fora do casamento. Homossexualismo, também chamado pela Bíblia de sodomia, nada mais é do que o ato sexual com indivíduos do mesmo sexo. É claro que existe toda uma construção ideológica na sociedade, toda uma engenharia social, que é justamente o subtópico número 4 do tópico central 3, que fala sobre a ideologia de gênero. Existe uma intenção do diabo em usar pessoas de influência na sociedade, e isso não vem de agora, já vem de séculos,
para que possa enfraquecer a ideia dos dois sexos, a ideia do homem e da mulher, e assim eles tentam provar, tentam impor para a sociedade de que o comportamento sexual diferenciado seria, na verdade, um terceiro sexo, e as pessoas poderiam em si determinar que tipo de comportamento elas podem ter. Isto é uma aberração sexual. O homem nasce homem, o homem nasce mulher. Digo, o gênero humano ou é homem ou é mulher, ou é macho ou é fêmea, ou é masculino ou é feminino. Não existe um terceiro sexo. E o homem se comporta como homem e a mulher se comporta como mulher. Não existe essa história de, eu nasci homem com a mente de mulher, ou eu nasci mulher com a mente de homem. Já foi comprovado cientificamente que homem tem sim a mentalidade de homem e mulher tem sim a mentalidade de mulher, mesmo porque a variação dos hormônios entre homem e mulher são totalmente diferenciados. O desenvolvimento dos órgãos no homem e na mulher, os órgãos sexuais, fazem com que o homem se comporte de acordo com os hormônios que circulam no seu corpo. A ingestão ou a inserção de hormônios fora do equilíbrio estabelecido por Deus também se constitui, pode se constituir principalmente em um pecado contra a natureza de Deus. Os ideologistas do gênero dizem que podem existir pelo menos 70 tipos de gêneros diferenciados, quando na verdade nós entendemos pela Bíblia que só existem dois gêneros, o masculino e o feminino, e nós não decidimos qual é o gênero, é o sexo que determina o gênero, é o sexo que determina se o homem vai agir e reagir como homem ou agir e reagir como mulher. E essas são apenas uma das aberrações sexuais. Deus criou o sexo para que o homem, juntamente com a sua mulher, possa gozar do prazer sexual, possam gozar do prazer sexual. O que passa disso, o que for diferente disso, se constitui em pecado, como já foi aqui abordado, como será abordado na lição. A fornicação é o desenvolvimento do sexo antes do casamento. O adultério é o desenvolvimento do sexo fora do casamento. O homossexualismo é o desenvolvimento do sexo com pessoas do mesmo sexo, o que se constitui pecado diante de Deus. Em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 23 e 24, o apóstolo Paulo faz uma abordagem, uma análise, dizendo que Deus abomina e abandonou estas pessoas, as suas práticas nocivas à moral e à sexualidade. Mas existem outras aberrações, outras alterações sexuais. Eu anotei aqui, existe a masturbação, que é a autossatisfação, existe a poligamia, que são casamentos com vários cônjuges, o que é proibido pela Bíblia, pela palavra de Deus. A Bíblia diz, deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e se unirá a uma mulher, e serão ambos, um e outro, uma só carne. A necrofilia é outra aberração sexual. Necrofilia é o relacionamento sexual com mortos. A Bíblia condena, a Bíblia proíbe. Zoofilia, o relacionamento sexual com animais. Pedofilia, relacionamento sexual entre adultos e crianças. Estupro é o relacionamento sexual sem o consentimento de uma das partes. Incesto, relacionamento sexual entre familiares, entre pais e filhas, entre filhos e mães. Então, tudo isso e muitas outras são aberrações sexuais. Deus criou o sexo feminino e o sexo masculino para que, através do casamento, eles possam se unir e, assim, eles promoverem as três finalidades do sexo, que é a completude do casamento, a completude da união heterossexual, que é a procriação da espécie e que é a glorificação do nome do Senhor nosso Deus. Nós vamos encerrar por aqui os nossos comentários.
é um vídeo rápido apenas para te dar uma ideia do que vem na próxima lição. Então converse com o seu professor, discuta com ele, faça as perguntas e que você tenha uma boa aula, que você tenha uma boa classe no próximo domingo. Deus abençoe a sua vida, sua família, seu ministério, sua classe, a sua lição. Não esquece de clicar na sineta aí, dando um curtir, um like, faça um comentário, se inscreva no nosso canal, sim, e ative aquela sinetazinha das notificações para que você possa receber os nossos vídeos constantemente, de primeira mão. Muito obrigado pela sua atenção. Deus continue abençoando a sua vida.